Irmãos, chegamos hoje no último domingo da nossa série de mensagens Tempo de Reconstruir. É a 9ª mensagem. Espero que hoje Deus, mais uma vez, fale aos nossos corações. Adentraremos no mês de dezembro em mensagens que vão nos fazer pensar no advento do Messias, no nascimento de Jesus. Haja vista que dezembro é o mês das luzes, não é mesmo? É um mês abençoado, é um mês em que todos nós somos levados a pensar e a pensar com muito mais profundidade em Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude hoje e que aprendamos mais da sua palavra nessa 9ª mensagem, Tempo de Reconstruir. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Neemias 2. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo de número 6. Depois nós pularemos para o capítulo 6 e leremos os versículos 15 e 16, tá bom? Neemias 2, 1 a 6 e depois 6, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que agora o seu Santo Espírito nos dirija e fale profundamente aos nossos corações. Amados, não há nenhuma dúvida. Eu acredito que esse texto aqui vai apresentar para nós uma prova mais do que cabal de que quando estamos no centro da vontade de Deus e de que nós tomamos as decisões certas, é nós vermos os nossos próprios inimigos, reconhecendo que somos o que somos ou estamos onde estamos porque Deus está conosco. A grande prova de que nós estamos no caminho certo, de que estamos no centro da vontade de Deus e que as nossas decisões são corretas, é quando há uma unanimidade. Isso inclui até os nossos inimigos, em saber que o que ocorreu conosco não pode ser algo natural, mas é fruto de uma ação de Deus. Note o que diz o versículo 16 do capítulo 6, que acabamos de ler. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos. Por quê? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Uma obra portentosa em tempo recorde. Isso não conseguiria ter sido concluído se não fosse a boa mão de Deus com eles. Eu sempre tenho dito a vocês
sempre tenho ensinado e pregado do púlpito dessa igreja que Deus é muito bom, Deus é bom demais. E Deus é tão bom que Ele nos permite plantarmos o que quisermos. Você pode plantar o que você quiser, você tem liberdade de fazer a tua plantação, mas eu sempre tenho ensinado aqui que Deus também igualmente justo o é. E Ele não permitirá que nós venhamos a colher algo diferente daquilo que nós plantamos. Plante o que você quiser, mas não reclame depois da tua colheita, porque a tua colheita será resultado daquilo que você plantar. E se nossas vidas têm glorificado a Deus através de nossas decisões, é sinal de que estamos plantando a semente correta. Quando os outros reconhecem e conseguem ver Deus através de nós, é prova mais do que cabal de que estamos no caminho certo e tomando as decisões corretas. Ao olharmos para esse relato que acabamos de ler sobre Neemias, conseguimos destacar alguns pontos que serão essenciais para que possamos encerrar hoje essa nossa série de mensagens. Primeiro, quando eu olho para Neemias, eu vejo que Neemias apresentou-se como um excelente servo durante todo o tempo em que ele serviu o rei. Nós observamos que ele, ao se aproximar do rei, e note, o texto reitera e reforça que nunca ele tinha deixado de estar diante do rei. Não importa como ele estivesse, se estivesse com seu coração angustiado, não importa o tamanho da tristeza, não importava o tamanho do problema que ele estava atravessando, ele tinha responsabilidades a cumprir, e ele nunca deixou as suas responsabilidades em segundo plano. Tanto que quando ele chega diante do rei, o rei mesmo é quem nota. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente. Ainda que ele estivesse angustiado, sempre ele estivera diante do rei. Nunca com tristeza, mas nesse dia o seu semblante o acusava. Mas isso não impediu ele de estar cumprindo com as suas responsabilidades. Eu acho interessante, mais uma vez eu reitero para vocês, quantas vezes nós negligenciamos o estar na presença do Senhor, por causa de uma tristeza, por causa de uma angústia, por causa de um problema, por causa de um olhar feio, e a gente deixa Jesus e Deus sempre em segundo plano. Mas esse homem assumia suas responsabilidades, e lá estava diante do rei. E olha, quando a gente planta responsabilidade, pode ter certeza que a gente vai colher bons frutos. Você que é empregado, se for alguém responsável, tenha certeza que você colherá bons frutos. Se você for relapso, se você for preguiçoso, se você for uma pessoa que não se empenha, não espere bons frutos, porque colheremos o resultado daquilo que nós plantamos. Tão responsável era Neemias, que ele colheu frutos em tempo oportuno. Porque o seu rei, o seu chefe, percebeu a sua tristeza e o interrogou. Por que da sua tristeza? E vemos que ele teve a oportunidade de abrir o seu coração e conseguir do rei a autorização para que pudesse ausentar-se do seu trabalho para resolver os seus problemas. Para ir até Jerusalém, para resolver o problema do seu povo. E nós vemos que não foram poucos dias, não. Mas mesmo assim o rei me disse: quanto tempo você precisa, Neemias? E ele, quando disse o tempo certo que ele precisava, o rei o deixou, o rei permitiu que ele fosse. E em tempo recorde, em 52 dias, a obra estava concluída e Neemias voltou. Homem responsável. Tenho certeza que dentro do tempo aprazado com o rei, ele retornou e voltou. Então nós vemos em Neemias a excelente administração do tempo que ele tinha, pois seguramente cumpriu a reconstrução com excelência e no tempo aprazado com o seu rei. Mas nós percebemos nesse texto também, e nos deparamos com um bom emprego dos recursos. Porque lembre que ele levou cartas, nós já vimos nas mensagens passadas, para que ele pudesse conseguir passagem pelos reinos vizinhos, mas para que conseguisse também doações de madeira para que a obra fosse concluída. E nós vemos então como este homem era um tremendo administrador. E como empregava bem os recursos que vinham às suas mãos, de forma que não faltou material durante todo o tempo da reconstrução. Não faltou. Ele começou e ele terminou. E a obra foi concluída com cada trabalhador envolvido, oferecendo seus talentos para a execução dessa obra portentosa.
Nós vimos que muitos se envolveram nessa obra, a ponto que no versículo 16, 15 e 16 lido, acabou-se o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e todos olharam, contemplaram essa obra e disseram: reconhecemos que Deus estava presente nesta obra. Diante dessas considerações iniciais, nós podemos chegar à conclusão de que Neemias era um tremendo administrador. Neemias era um homem fantástico. Era um tremendo administrador, mas acima de tudo, daquilo que Deus lhe confiou. Deus confiou a ele uma obra. E Neemias administrou o que ele recebeu do Senhor com excelência. É por isso que hoje nós nos depararemos com o fato de que para reconstruir é necessário investir. Investir. Essa é a palavra de hoje. E talvez você pense que nós seremos redundantes hoje, porque quando nós passamos pela letra C, eu havia dito que com a letra C, para reconstruir, é necessário o quê? Contribuir. E talvez você esteja pensando, pastor, será redundante hoje? Contribuir, investir, parecem sinônimos. No entanto, vejamos alguns pontos a considerar entre contribuição e investimento. Quando nós falamos que é necessário contribuir, contribuir exige ou requer de nós uma contribuição. E quando a gente pega o significado da palavra contribuição, ela diz o seguinte: é o ato ou efeito de contribuir, de colaborar no desenvolvimento de alguma obra. Tá? É a parte que toca a cada pessoa numa despesa comum. Quando a gente olha para o termo contribuição, às vezes nós somos tentados a olhar de uma forma pejorativa. Sabe aquele negócio? Com quanto você quer contribuir? Você pode contribuir com o que você quiser. Você já viu esse chavão, às vezes? A gente não vai exigir nada, você dá o que você tiver. E às vezes você para num semáforo, as pessoas pedem uma contribuição, você olha ali no console do carro, vê de repente uma moedinha perdida, e aí você fala: a minha contribuição está aqui, essa moedinha. A gente tem a impressão que contribuição é aquilo que não requer da gente valor, mas é o que está sobrando. É o que a gente tem para a hora. Não é à toa que quando a gente fala, vamos fazer um bazar aqui, você pode contribuir trazendo aí a roupa. Às vezes a gente traz coisas que nem sequer serviriam para que fosse um pano de chão. Porque tem gente que acha que contribuir é dar aquilo que não lhe serve, é dar aquilo que não lhe presta mais, que não tem mais nenhum tipo de valor, é dar aquilo que está sobrando. Quer saber de uma coisa? Isso aqui está ocupando espaço, eu vou levar lá para a igreja, para aquele bazar. Quando a gente olha para contribuição, às vezes a palavra contribuição traz para a gente uma consideração de desdém. Mas contribuição também, pejorativamente falando, ela indica ser pagamento devido por cada cidadão ao Estado ou à municipalidade, é um tributo. E aí a gente fica com um ranger de dentes, né? Porque quando fala que a gente é obrigado a pagar algo, um tributo, a gente faz, mas a gente faz com o quê? Com alegria? Quem paga tributo aqui com alegria? Quando chega o carnezinho aí do IPTU, imposto, IPVA, que maravilha, como eu amo pagar. A gente faz e faz porque é obrigado. Então, por mais que eu falei de contribuição e disse que o Senhor espera de nós contribuição, hoje eu quero falar que Deus espera da gente investimento. Por isso que a palavra de ordem hoje é que para reconstruir, seja a tua vida, seja as nossas vidas, ou seja a nossa igreja nesse processo pós-pandemia, é necessário investimento da parte de cada um de nós. Porque investimentos são recursos comprometidos em gerar renda, bens ou serviços. Quando a gente fala de investimento, é algo que gera benefício. É quando a gente dispõe de algo, mas a gente sabe que aquele algo vai voltar para a gente, mas vai voltar ainda com lucro. A gente vai poder trazer de volta o que investimos, e que muito mais do que nós colocamos. Então hoje eu quero que você atente que a obra de Deus precisa do teu investimento. Não somente a tua contribuição, mas o teu investimento. Hoje,
veremos esse conceito mais amplo que nos leva a refletir sobre a necessidade de investir na obra de reconstrução, sabendo que esse ato nos trará um retorno líquido e certo. Por isso que ao pensar em investimento, não há como não relacionarmos investimento com mordomia. Mas mordomia não na forma pejorativa também, hein? Porque quando a gente ouve falar em mordomia, você já pensa em deputado, em vereador, não é isso? Eles são cheios de mordomias. Quantas benesses, quantos benefícios que eles têm. Não é esse tipo de mordomia que eu quero que você atente hoje. Mas quando pensamos em investimento, não há como desvincularmos investimento de mordomia. No fato de que o significado da palavra mordomia é algo relacionado ao trabalho de um mordomo. Um administrador dos bens que não são seus, mas que alguém lhe confia. Mordomia é administrar bens de uma casa, de um estabelecimento, de um empreendimento que não é seu, que não lhe pertence, mas que você vai administrar com fins de quê? De que aquilo gere lucro, de que aquilo traga benefícios para o dono da obra. Daí vem o conceito de mordomia cristã, que é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus, que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. Então, mordomia cristã, que é o que veremos hoje, vai se tratar de quê? Hoje trataremos sobre mordomia cristã e, consequentemente, como temos investido nossas vidas naquilo que Deus nos confiou. Como é que você tem cuidado das coisas que Deus lhe confiou, que não são suas, mas são dele? Isso exige o conceito de mordomia cristã. Para isso, vamos definir alguns princípios, tá bom? Princípios bíblicos de mordomia. Esses são os 4 textos que nós leremos. O primeiro eu acredito que você conhece muito bem. O que está escrito em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí eu te pergunto, se foi Deus quem criou o céu e a terra, a quem pertence os céus e a terra? A quem? A Deus. Ele é o Criador. Ele quem criou os céus e a terra. E esse princípio de que os céus e a terra pertencem a Deus são reiterados exatamente no Salmo 24:1. O que diz no Salmo 24:1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Quem está aqui hoje, nessa noite, que habita nessa terra que pertence a Deus? Diga amém. Você está nessa terra? Você está nesse mundo? Talvez agora você esteja até longe, né? Não esteja aqui. Fisicamente, talvez você esteja, quem sabe os seus pensamentos estão longe. Mas note que se Deus é o Criador dos céus e da terra, o salmista declara que do Senhor é a terra, que foi feita por Ele. Toda a sua plenitude, no sentido mais pleno da palavra, o universo, tudo pertence a Ele. Mas aqui o salmista agrega mais valor a isso que pertence a Deus. Diz que também o mundo e aqueles que nele habitam. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, note a palavra que eu vou usar forçosamente. Nós estamos aqui de favor. O que você tem, o pedacinho de terra que você diz que você conquistou, não é teu. Mas esse pedaço de terra que você conquistou tem um dono. E quem é o dono? Deus. Mas aí que fez Deus? Em Gênesis 1, 26 a 31, nós lemos o seguinte. Em Gênesis 1, 26 a 31 está escrito: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Deus, que é o Criador dos céus e da terra, os céus e a terra que pertencem a Ele, e não somente os céus e a terra que pertencem a Ele, mas todos os que nessa terra habitam, pertencem a Ele. Mas o que fez Deus? Deus confiou as coisas que lhe pertencem nas mãos do homem. Deus confiou tudo isso e deu ao homem. Cuide de tudo. Cuide da vegetação, cuide dos animais, cuide do planeta. Isso nos indica o princípio de mordomia. Nós estamos aqui para administrar coisas que não nos pertencem, coisas que não são nossas, coisas que têm um dono e que o dono confiou a nós para que cuidássemos delas. E como é que a gente tem cuidado das coisas que não nos pertencem, pertencem a Deus, mas que Ele nos confiou? É por isso que hoje nós vamos estudar, dentro do princípio de investir. Eu vou passar para vocês 4 T's da mordomia cristã. 4 T's da mordomia cristã. Sempre lembrando o que diz em Mateus 6,13. É como Cristo termina a oração do Pai Nosso. Lembra? Como é que ele conclui em Mateus 6,13 a oração do Pai Nosso? Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Por quanto tempo? Sempre. Amém. Para reconstruir, amados irmãos, é necessário investir. Investir no sentido de que somos mordomos de algo que não nos pertence, mas que Deus nos confiou, para que possamos zelar e cuidar da melhor forma possível. Para isso, entenda que o primeiro T que o Senhor lhe confiou e que não lhe pertence é o tempo. Tempo. Em Efésios 5, 15 e 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Em Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como o quê? Sábios. Remindo o tempo. A Nova Versão Transformadora diz o seguinte: aproveite ao máximo as oportunidades. Remir o tempo é fazer o tempo valer. É aproveitar ao máximo as oportunidades. E por que eu tenho que remir o tempo? Por que eu tenho que aproveitar ao máximo as oportunidades? Porque os dias são maus. O Senhor lhe confiou algo que não lhe pertence, que pertence a Ele, e que se chama tempo. Não somos donos do tempo, não somos donos das estações, mas somos mordomos do tempo que o Senhor nos dá nessa terra. Por isso precisamos administrar esse tempo da melhor forma possível. E para isso é necessário que nós estabeleçamos prioridades. A que você tem se dedicado? Em que você tem investido o seu tempo? E eu não quero usar gastado o tempo. Porque se você estiver simplesmente gastando o tempo, você está perdendo o tempo. Em que você tem investido o tempo? Tem investido tempo no trabalho? Está trabalhando bastante? Está trabalhando até demais? Está se prontificando a fazer todas as horas extras que sejam necessárias e possíveis? Está procurando um segundo trabalho? Está procurando alguma coisa que você possa fazer nas madrugadas também para lhe render dinheiro? Como é que você está investindo o seu tempo? Porque às vezes, se o nosso padrão, se simplesmente a nossa filosofia de vida for din-din, for dinheiro, você só vai investir o seu tempo naquilo que vai te produzir dinheiro. E aí eu pergunto, como é que está a tua família? Como é que está a tua esposa, homem?
Como é que estão os teus filhos? Você está tendo tempo para o seu filho? Ou o seu referencial é somente cifrões? É somente o poder, é somente a prata, é somente a grana? Porque se esse é o nosso referencial, a gente vai investir tempo para tentar obter recursos. E a gente se esquece do que é prioridade. Será que teu filho está conseguindo sentar contigo? Você está ajudando teus filhos nas tarefas de escola? Ou você empurra isso, quem sabe, para a esposa que talvez possa estar um pouquinho menos atarefada do que você? Você está vivendo para quê? Só para grana? Porque quando a grana é o nosso único referencial, a gente vai pensar em fazer simplesmente a faculdade que vai me gerar grana. E a gente começa, às vezes, a não investir nas coisas que nos dão satisfação. E sabe o que o trabalho vai se tornar depois? Uma carga. Em que você tem investido o seu tempo? Como que está o seu tempo com Deus? Eu tenho ouvido muitas desculpas de pessoas que dizem: eu não tenho mais tempo para Deus, porque os teus referenciais estão sendo quais? Quais têm sido as tuas prioridades? Em que Deus pode ser colocado em segundo plano. Lembre-se, o tempo não lhe pertence. O tempo é algo que o Senhor lhe confiou para você, como mordomo, administrá-lo da melhor forma possível, estabelecendo prioridades. Há poucas semanas, a morte de Marília Mendonça fez com que muitos refletissem. Tão nova, 26 anos, um filhinho pequeno, uma vida inteira, uma carreira pela frente, e basta uma semana para todo mundo ficar compadecido. Basta uma semana para todo mundo ficar falando: eu acho que eu estou gastando meu tempo com tantas coisas vãs e não estou aproveitando o meu tempo para dar um abraço nas pessoas que eu me amo. Pode ser que eu vá na minha última viagem. Eu viajo quarta-feira, pego o avião, eu espero sair daqui de Congonhas e aterrissar lá em Porto Velho. Mas e se o avião não chegar lá? Como é que eu administrei o meu tempo? E se eu não voltar para cá, como é que você vai lidar? Eu devia ter dado o último abraço no pastor e não dei. Eu devia ter dado uma última mensagem para ele para dizer: poxa, como a gente tem sido abençoado por você, mas eu deixei para o outro dia. Você já disse para os teus filhos hoje que você os ama? E como eu amo minhas duas filhas que estão aqui hoje, Tainá e Thaís. Thaís, a minha primeira filha, eu me lembro até hoje. Quando a gente saiu correndo numa noite, final de noite, Cida e eu, era a terceira tentativa de Cida dar à luz. Marinheiros de primeira viagem. Ai, chegou a hora. E não era. Ai, agora é. Não era. E na terceira vez, nasceu. E a coisa que eu mais queria era vê-la nascendo, mas quando chegamos, emergência, corre, vai fazer a internação dela. Só deu tempo de eu descer e na administração, promover a internação da minha esposa. Quando eu voltei, ela já tinha nascido. Mas aí estão. Você já disse para os teus filhos que você ama? E você, filho, que fica todo emotivo, né? Depois que o caldo entornou, e aí fala: como eu deveria ter dado o último abraço no meu pai e na minha mãe. Como eu deveria ter dito o quanto eu o amava. De nada adianta chorar depois que o leite já derramou. De nada adianta colocar flores em cima de um caixão. Como é que você tem aproveitado o teu tempo? Qual é o teu referencial? É só grana nessa vida? Será que você vai levar a grana desse mundo? Eclesiastes 9:10 diz o seguinte, o sábio: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É mais ou menos o sábio dizendo: o que você tem que fazer, faça agora. Hoje. Porque depois que for para a sepultura, não há mais o que pode
ser feito. O bom uso do tempo exigirá organização e atitude de nossa parte. Não deixe para amanhã o que podes e deves fazer hoje. Portanto, estabeleça prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado se você está simplesmente gastando o teu tempo para simplesmente aumentar o seu patrimônio. Você pode perder coisas mais valiosas e que não dará mais tempo para você valorizá-las. O segundo T, que não nos pertence, mas que o Senhor nos confia para que nós possamos administrar, é o T de talento. E por talento nós vamos compreender todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço prestado para o Senhor, como resposta àquelas aptidões, às virtudes, à vocação, aos dons espirituais que Ele nos concede. Você acha que toda capacidade pertence a você? Lembra, a terra é de Deus, pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, e tudo que nós somos, ou tudo que nós viermos a ser, pertence a Deus. É pela graça dEle. Eu sempre digo a vocês que um dos textos bíblicos que eu jamais quero me esquecer na minha vida é o texto de Paulo, que escreve em 2ª carta aos Coríntios 3:5. Não sejamos capazes por nós mesmos de pensar, ou dizer, ou fazer, ou falar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. E é Ele quem nos faz capazes. Como bons administradores, precisamos utilizar o nosso talento para a glória de Deus. Qual é o teu talento? Qual é a tua vocação? Qual é a tua aptidão? Qual é o dom espiritual que o Senhor te deu? Você tem investido nesse dom? Você tem investido nesse talento? Olha o que diz na 1 de Pedro 4, 8 a 11. 1 de Pedro 4, 8 a 11. 1 de Pedro 4, 8 a 11. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons o quê? Mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja o quê? Glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Se você pode fazer algo, meu irmão, e não faz, estará sendo um péssimo mordomo do talento que Deus te deu. Deus te deu talentos para que eles possam ser usados para a honra e glória dEle. E não se esqueça de que um dia, tudo que Ele nos deu, Ele pedirá a prestação de contas. E isso ocorrerá no dia da sua volta. Você tem investido os teus talentos para a glória de Deus? Nós passamos aqui listinha, fizemos pesquisa, dizemos onde você quer investir a sua vida, em que você quer usar os teus talentos, as tuas aptidões, as tuas vocações, os teus dons espirituais. Alguns responderam, alguns disseram, pode me colocar, pastor, eu quero servir. Porque eu sempre tenho dito para vocês que crente que não serve. É descartável. Porque veja que está nos dizendo que tudo que o Senhor nos dá, Ele pedirá uma prestação de contas, inclusive sobre o talento e a capacidade que Ele te deu, que deve ser usado para a honra e para a glória dEle. Como você tem usado os teus talentos? Como você tem administrado esses talentos? Como você tem investido esses talentos? O terceiro T é o T do tesouro. Em Ageu 2:8, Ageu 2:8. Uau, essa pegou, hein? Onde está Ageu, pastor? Antigo Testamento. Profeta chamado menor. Ageu 2:8. Olha o que diz. Minha é
a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Sabe de quem é o teu dinheiro? Você pode me responder? Ô dificuldade, né? Posso dizer que é meu, pastor? Posso dizer que é meu, pastor? Fui eu que suei. De quem é o seu dinheiro? De quem é a sua prata? De quem é o seu ouro? De Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O que você tem é o que o Senhor lhe confiou, que não te pertence, mas que Ele quer ver como é que você vai administrar. Como é que você tem administrado o tesouro que Ele tem lhe dado? O dinheiro que Ele lhe tem confiado? As propriedades que Ele lhe tem colocado nas mãos? Olha o que diz em Deuteronômio 8, 11 a 18. Esse texto eu quero que você vá comigo e grifa. Porque é muito fácil a gente ficar apaixonado pelas bênçãos e a gente se esquecer do doador das bênçãos. Em Deuteronômio 8, 11 a 18, diz o seguinte: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarde de que você não venha a se esquecer. Por quê? Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. É fácil esquecermos de Deus quando estamos fartos e prósperos. A nação de Israel sai da escravidão de 430 anos. Chegam à sua terra prometida, terra que manava leite e mel. Eles aumentam as suas propriedades, eles aumentam as suas posses, os seus gados se multiplicam. E que faz a nação de Israel? Se esquece do Deus que os alimentou no meio do deserto. 17. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, de que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Se você tem o que tem, é porque Ele te deu força, amém ou não? É porque Ele te deu saúde, é porque Ele te preservou durante essa peste chamada Covid. Se você está aí reconstruindo a sua vida, se você está conseguindo sobreviver, não é por tua força, é pela graça de Deus. E que você não se esqueça disso em nenhum momento da sua vida. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força, versículo 18, para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Nós nos apaixonamos pelas bênçãos. Que bom é, né? Chegar, ver a tua casa, a casa que você construiu. Que bom é dirigir o carro que Deus te deu. Que bom é se deparar com a sua despensa repleta. Que bom é olhar para os teus títulos. A gente se apaixona pelas bênçãos, mas acabamos desprezando o doador das bênçãos. Que devemos fazer com o tesouro que Deus nos dá para administrarmos? Primeiro, devolvendo o que é dele. Devolvendo o que é dele. Malaquias 3:10 diz o seguinte:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Quanto você tem sido fiel com as tuas contribuições? É por isso que quando a gente olha a contribuição, a gente vive querendo questionar. Quanto é que eu tenho que dar? É do bruto, é do líquido? Se eu ganhar uma herança, eu dou, não dou? Se eu vender isso, eu dou, não dou? A gente sempre está querendo desculpa para não dar. Não é isso? A gente sempre quer uma justificativa para não dar. Mas o Senhor aqui está nos dizendo, faça prova de mim. Isso não é contribuição. Isso é o que nos cabe, isso é investimento. É devolver o que Ele nos deu e confiou que nós iríamos administrar. Mas sabe com que parte Deus tem ficado dos nossos recursos? Muitas vezes com nada. Com nada. 2 Coríntios 9, 6 a 8. 2 de Paulo aos Coríntios 9, 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia em abundância ceifará. No entanto, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, e Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus sabe a quem Ele pode abençoar. E mais uma vez eu quero reiterar isso. Você às vezes está querendo aquela promoção, você está querendo aquela recolocação, você está desejando um novo emprego. Mas Deus sabe a quem Ele pode abençoar. Porque se Deus abençoa o avarento quanto mais tem, ele vai querer mais. Mas quando Deus abençoa o que é dadivoso, o Senhor sabe que o dadivoso continuará sendo dadivoso. Então eu posso abençoar esse, porque se ele tiver mais a obra de Deus será abençoada. Quais são as suas prioridades para o uso dos seus recursos? Eu quero ter o celular do último modelo. Eu preciso trocar o meu celular. Não é possível, ele está com a tela riscada. Bota aí uma película. Não, eu já troquei a película, ele continua com risquinho. E já que eu vou trocar, eu vou querer o melhor. Qual é a tua prioridade? É o carro do último modelo? As roupas para você ostentar? A roupa que você paga 10 vezes mais por causa de uma etiqueta? As tuas viagens? Os teus acessórios? Em que você tem aplicado o que o Senhor Deus te deu para você administrar? A gente tem que travar uma luta árdua contra o consumismo. A melhor definição de consumismo que eu já vi é essa que está aí diante de vocês. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa. Eu preciso. Por que você. Não, eu tenho que comprar, mas por quê? Não sabe nem explicar por quê. Mas consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Isso é consumismo. E aí a gente apela para o quê? O cartão de crédito. Se você não tem o dinheiro, como é que você vai jogar com uma coisa que você não tem? Sabe, a gente em reunião da diretoria aqui, a gente já conversou várias vezes sobre essa questão dentro de igreja. Sabia?
Tem igrejas por aí que eles aceitam dízimo e contribuições até no cartão de crédito. Você pode dividir a sua contribuição em 10 vezes sem juros. Como é que a gente vai jogar o irmão para dar algo que ele não tem? Você vai ofertar daquilo que você tem. O cartão de crédito é uma bênção. Quando você tem a opção de parcelar a compra, que não teria nenhum desconto se fosse à vista. Se eu pagar à vista, tem algum desconto? Não. Aí você pode fazer em 10 vezes sem juros? Amém. Desde que você já tenha reserva e já saiba que quando cair e a fatura chegar, você tem com o que pagar. Porque senão a gente cai em bola de neve. Em a gente querer comprar o que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem, para impressionar as pessoas que a gente não conhece, mostrando que a gente é quem a gente não é. E hoje na internet é uma bênção, né? Ostentar quem você não é. Mateus 6, 19 a 21 diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Cuidado! Cuidado, porque em Mateus 6, 24 está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Leia-se, servir a Deus e às riquezas. Mais um texto para encerrarmos a questão do tesouro. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Diz o seguinte em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Com relação ao tesouro, precisamos estabelecer prioridades, organização e hoje talvez uma revisão das tuas metas e objetivos. Por que você quer o que você quer? Qual foi a última vez que você devolveu ao Senhor, que é o doador de tudo que você tem, a parte que lhe cabe? Qual a última vez que você ofertou para a obra missionária? Qual a última vez que você ofertou para ajudar na compra de uma cesta básica? Qual a última vez que você ofertou para abençoar a vida de alguém? Mas quanto você tem se enterrado e se atolado nas tuas dívidas, simplesmente para continuar alimentando o teu consumismo? Por último, o quarto T é o T do templo. Mas não se preocupe que não é o templo, igreja. Quero que você abra em 1 de Paulo aos Coríntios 6, 18 a 20. 1 de Paulo aos Coríntios 6, 18 a 20. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, na 1 de Paulo aos Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da fornicação, leia-se, da imoralidade, da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, o que pratica imoralidade, o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E veja agora a declaração de Paulo: ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? É o quê? Templo.
O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Quem é o dono do teu corpo? Quem? Uau! Nós somos mordomos nessa terra daquilo que Ele nos deu e que não nos pertence e que nos confiou, como o nosso tempo, que não é nosso, mas dele. Como o talento, que não é nosso, mas é dele. Como o tesouro, que não é nosso e é dele. E como o templo, o teu corpo, que não é teu, é dele. O ensino de Paulo aos Coríntios visava combater uma doutrina falsa, uma heresia introduzida na cidade de Corinto, que se chamava o dualismo. O que era o dualismo? Ensinava que o homem importava era ter Jesus somente no seu coração e na sua mente. Eles dividiam o homem num homem interior e no exterior. E é o seguinte, Deus está preocupado só com o teu coração, só com a tua mente. O que você faz com o teu corpo não interessa, o teu corpo é teu, faça o que você quiser. Então os cristãos naquela época se metiam nas orgias, na prostituição e depois estavam no templo glorificando e adorando a Deus, dizendo que Deus está preocupado somente com o seu coração e com a sua mente. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, 22 e 23, sabe o que Paulo diz, escrevendo também aos Tessalonicenses? 5, 22 e 23 da primeira carta aos Tessalonicenses: abstende-vos de toda aparência do mal, porque o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, e conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que eu quero dizer para vocês, tá? Que Deus é dono do nosso corpo. Quem pode dizer amém? E se Deus é o dono do nosso corpo, não cabe a máxima, meu corpo, minhas regras. Essa é uma das máximas do feminismo dos nossos dias. Meu corpo, minhas regras. Eu mando no meu corpo. O corpo não nos pertence. O corpo é de... E Ele deseja que nós nos apresentemos irrepreensíveis, inclusive no nosso corpo. Para concluir os 4 T's, já que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a mordomia cristã envolve também o cuidarmos e administrarmos o nosso corpo, eu vou botar aqui a palavra templo, e vamos fazer um acróstico rápido. Sabe, cuide do seu corpo com relação à temperança. Sabe o que é temperança? É domínio próprio. Muitas vezes a gente diz, eu sou fraco, a carne é fraca. Temperança, domínio próprio. Cuidado com a sua irritabilidade, cuidado com a forma como você trata as pessoas, cuidado com as coisas que você vai armazenando. Cuida do teu corpo. Isso exige temperança. O cuidado do corpo exige exercício. E eu preciso voltar ao meu exercício físico. Quantos têm se exercitado aqui? Porque às vezes um é só trabalho, lembra? Primeiro, você não está administrando bem o seu tempo. E depois você não está cuidando do teu corpo com relação ao exercício físico. Eu, pelo menos, graças a Deus, subo as escadas de 3 andares todos os dias. Subo e desço, subo e desço, subo e desço. Às vezes a Cida fala, por que você não vai e faz a compra do mês? Eu falo, porque não é fácil subir com a compra do mês 3 andares, carregando sacola na mão. Então eu prefiro ir no picadinho. E eu vou mais vezes. E me exercito ao menos nisso, carregando sacola. Quando eu busco o netinho, é carregar o netinho no colo. Por que você não bota ele andando? Não, pelo menos eu carrego um peso com ele, subindo escada. A gente tem que remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Não é assim? Você tem feito exercício físico? E talvez você diga, pastor, ele não está adiantando nada. Deixa para lá, né? Eu estou lendo, hein? Estou lendo seus pensamentos.
Cuide do seu corpo, manutenção. Às vezes a gente esquece, né? Remédio, esquece que tem que tomar o remédio na hora certa, não vai fazer um check-up. Eu, graças a Deus, quando fui fazer a cirurgia aqui das minhas duas vistas, eu passei por uma bateria de exame de sangue, exame de coração e tudo, graças a Deus, louvado seja Deus. Estou com a saúde em ordem. Mas como a gente não é dono do tempo, Marília Mendonça também não estava com a saúde em ordem. Para a gente bater as botas, só tem um pré-requisito. É necessário que você esteja como? Vivo. Mas vamos fazer a manutenção. P, a provisão do corpo. E por provisão, entenda o seguinte: água. Meu genro sofreu semana retrasada com cólicas renais. Estava com cálculo renal. E aí a primeira pergunta que a gente faz: você toma água? Não. A gente acha que pode substituir a água com refrigerante, com suco industrializado. Água, eu estou dizendo água. Você bebe água todos os dias? Bebe água? Não tem nada melhor do que água, irmãos. Eu todos os dias, disso eu posso dizer. E falo, e minha esposa está aí, que vai atestar e vai comprovar. Ela não está aqui agora, né? Mas ela depois vocês perguntam para ela. Está lá embaixo. Mas água, eu bebo água demais. Pelo menos uns 4 litros de água por dia eu tomo. E é claro que a gente toma e depois a água tem que sair, é claro, né? E é bom isso. A gente deixa os rins funcionando. Não tem problema de cálculo renal. Essa provisão exige água, exige luz. Você costuma sair de casa, pelo menos, abrir a cortina e ver a luz do sol? Tem coisa melhor do que o sol? Vitamina D para o teu corpo. Não é gostoso uma praia, gente? Uma piscininha? Sol, luz, isso faz bem, mas com cuidado. Mas também o alimento. Quão colorido é o seu prato? Você costuma comer uns legumezinhos, uma salada, alguma coisa diversificada? Frutas? Ou é só coisa industrializada? Eu tenho procurado me regrar muito mais nisso. Eu gosto, eu amo salada. E a gente precisa comer mais salada. Eu costumo comer um pé de alface. Tá? Eu me recordo de um cunhado, uma vez, ele estava contando que o irmão dele estava com um problema. E o médico fez lá a dieta dele, falou: você tem que comer uma fruta. Pelo menos uma fruta. Quando tiver com fome, coma uma fruta. Só que ele escolhia uma fruta não tão indicada, né? Quando falava comer uma fruta, ele comia uma melancia, mas uma melancia inteira. Já que eu posso escolher a fruta, ele escolhia as maiores. E não teve jeito, e não perdia peso, não tinha como. Então, a provisão. Limites. A gente precisa estabelecer limites. Às vezes, no afã, a gente não dorme. Acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Você precisa do teu sono. Você precisa estabelecer limites no teu corpo. O teu corpo não te pertence. O teu corpo pertence a Deus. E Ele quer que você cuide dele. Estabeleça limites. Essa máquina aqui, ela pode falhar. A gente não pode abraçar o mundo inteiro. A gente precisa estabelecer limites. E sabe o que ajuda muito na manutenção do nosso corpo? O otimismo. E por otimismo eu traduzo esperança. Continue confiando em Deus. Continue trazendo à memória as promessas de Deus. Para te angustiar menos, para te deixar menos ansioso. Seja otimista. O Senhor disse que jamais te abandonaria. O Senhor disse que estaria com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele disse: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele disse que, segundo as suas riquezas, Ele haveria de suprir cada uma das nossas necessidades. Continue otimista, confiando em Deus. Não se irrite tanto, se irrite menos.
Semana passada a gente viu como a irritabilidade, às vezes, é uma tônica dos homens, que se irrita com a mulher, que se irrita e irrita os filhos. Que nós possamos, sim, ser mais otimistas, dependentes, carentes e esperançosos nas promessas de Deus. Amém ou não? É assim que a gente cuida do nosso corpo. E eu concluo a mensagem dizendo que não há como a obra prosperar e nem como a reconstrução de nossas vidas pós-pandemia e nem a reconstrução de nossa igreja avançar sem investimento. Note que a palavra hoje é investir, é investimento. E investir é resultado da consciência de que nessa vida somos mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Somos mordomos do tempo, do talento, do tesouro e do templo que Ele nos confiou, que é o nosso corpo. Não há melhor resumo e definição de mordomia cristã do que nos conscientizarmos de que mordomia cristã é tudo de mim. Tudo de mim. Como resposta à minha consciência de que tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, eu preciso me conscientizar que eu preciso oferecer a Ele tudo de mim como resposta a tudo de Deus. Essa é a melhor definição do que é mordomia cristã. A última passagem a ser lida está em Colossenses 3, 17, 23 e 24. Colossenses 3, 17, 23 e 24. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Talvez lhe falte entregar a Deus o que de mais precioso você tem hoje, que é a sua vida. Talvez hoje você precise abrir o seu coração e entregar a Ele a sua vida. Agora, você que já entregou o seu coração a Deus, glorifique a Deus através da sua mordomia. Entregue a Ele tudo que é dele. Tudo de mim, como resposta a tudo de Deus. Feche os seus olhos. O que é que você continua retendo em suas mãos, achando que é teu? O que é que tem te impedido de entregar ao Senhor o que é dele? Do Senhor é a terra, do Senhor é toda a sua plenitude, do Senhor é tudo o que há, inclusive os que nela habitam. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado os seus talentos? Como você tem administrado o teu tesouro? E o que você tem feito do templo, que é o teu corpo? Tudo de mim para ti, Senhor. Eu hoje quero reconhecer que a minha vida te pertence. Que tudo que eu tenho eu preciso entregar em tuas mãos, se eu quiser nessa vida prosperar. Hoje é tempo de investir. E o melhor investimento que você pode fazer é dar tudo de você para aquele que é dono de tudo. Ofereça a Ele hoje tudo de ti. Fique em pé. Enquanto cantamos esse louvor,
que você possa refletir naquilo que você precisa entregar ao Senhor hoje. Talvez seja a sua vida, talvez seja o seu coração. Você ainda teima em dizer que você é o dono da sua vida, o dono do seu nariz, o dono do seu tempo, o dono dos seus talentos, o dono do teu tesouro. Não, não. Você não é dono nem do teu próprio corpo. Tudo pertence a Deus. Que hoje você possa estabelecer um marco de mudança na tua vida e entregar nas mãos do Senhor aquilo que você insiste em manter preso nas tuas mãos. Abra o teu coração.